Bom dia a todos, aqui é o Padre Márcio da Paróquia São Guilherme, aqui junto da imagem de Jesus misericordioso. Jesus, eu confio em vós, pela sua dolorosa paixão. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, é o adeus e as despedidas de Jesus antes da cruz, e ele fala para os discípulos: olha, tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas ainda não sois capazes de compreender tudo isso. Depois o Espírito da verdade virá e ele vos conduzirá, ele será o professor, né? Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é mestre, é o professor, é o guia da igreja, é a alma da igreja, nos ensina Santo Agostinho. Até coisas futuras o Espírito Santo vos anunciará. Ele me glorificará e glorificará também ao Pai, porque tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará tudo isso, e isso é meu. Nessa celebração, nessa quarta-feira, a gente olha para o Evangelho e pede a Deus a graça de compreender, né? Compreender no sentido de entender, no sentido de aceitar, no sentido de receber. Compreender no sentido de penetrar, de aprofundar o mistério. A compreensão, ela é um processo, disse Jesus aqui, não é de uma hora para outra, né? Então, quando a gente quer compreender alguma coisa, a gente às vezes vai precisar de tempo, a gente vai ter um trabalho, um caminho. Muitas vezes as pessoas exigem de nós compreensão, mas a gente precisa de tempo, a gente precisa digerir isso, a gente precisa refletir um pouco mais. A mensagem do Evangelho, como disse Jesus, não foi entendida totalmente como nós entendemos hoje. Existe um processo histórico, uma caminhada na história da igreja para que tudo isso pudesse ser construído, né? Então, hoje toda a doutrina da igreja, ela foi construída tendo como base a Bíblia, aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, como base a tradição da igreja, a história e também o ensino, o magistério da igreja. Mas isso é um processo longo, né? Muitas vezes as pessoas imaginam que tudo estava pronto no passado, né? Essas ideias que nós temos hoje eram claras. E Jesus disse no Evangelho: olha, calma, vocês vão compreendendo, né? Vocês vão aprendendo no caminho o Espírito Santo vai fazê-los entender tudo isso, né? Então a igreja foi sendo iluminada pelo Espírito Santo cada vez mais, até um dia em que Cristo retornará e aí será o fim e o início de uma nova criação divina. Neste Evangelho, hoje a gente pede a Deus a graça da compreensão, compreender aquilo que está acontecendo neste mundo, compreender os erros das pessoas, se compreender também. A compreensão de si é importante no desenvolvimento espiritual. Você não vai crescer espiritualmente se você não se compreender, não se conhecer. Então é preciso que nós nos conheçamos, tenhamos essa autocompreensão, que é um processo longo. Muitas vezes a gente deixa para lá isso e não aproveita a oportunidade de se conhecer, e aí também não cresce, obviamente. Que Deus nos dê hoje a graça da compreensão, desse discernimento que tanto falta
hoje no mundo, nas relações das pessoas. As pessoas são muito agressivas, as pessoas estouram fácil, não pensam, não escutam, não falam, não se veem, não têm esse olhar mais compreensivo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção para os doentes, para os sofredores, para as pessoas que estão passando por uma tribulação e pedem urgentemente uma bênção. A bênção também para você, que às vezes tem dificuldade de compreender. Que Deus dê ao nosso coração a graça, o dom da compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que nesta quarta-feira, nós temos atendimento de confissão às 2h da tarde e às 7h30 da noite, missa na comunidade Santo Amaro, tá bom? Lembrando a nossa bandeira do Divino, tá bom? A bandeirinha do Divino, aqui, quem quiser, ainda tem algumas na Secretaria Paroquial, é o estandarte do Divino. Boa quarta-feira, Deus abençoe a todos.